Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nessa postagem aí e muitas pessoas me pediram para tecer um comentário sobre essa situação, onde muitos obreiros do Ministério de Madureira aparecem beijando a mão do bispo Samuel Ferreira. Aí algumas pessoas me perguntaram, Pedrosa, isso não seria uma idolatria velada? O que é que você acha? A minha resposta é que existe uma linha tênue, muito empírica, entre a idolatria e o respeito que se deve prestar a uma pessoa de, né, relevância. Então, a gente tem que fazer uma diferença aí entre aquilo que é de fato idolatria, bajulação, para aquilo que seria, no caso, um respeito, honrar a pessoa, e a gente vai tentar, na medida do possível, na nossa análise, fazer as distinções sobre essa situação. Mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Está aqui no Fala Fariseu e a gente sempre traz matérias do Fala Fariseu para aqui, para o canal, para esse debate saudável, tá bom? Para a gente criar opinião formada. Aí aqui e a matéria está dizendo assim, ó, um vídeo do Bispo Samuel Ferreira, líder da Adebras e da Conamade, tem gerado debates nas redes sociais. As imagens mostram pastores da denominação beijando a mão do religioso durante a abertura das festividades da Assembleia Geral Ordinária, é isso? De 2026 do Ministério de Madureira, realizado nos Estados Unidos. Para alguns fiéis, representa respeito e carinho. Para outros, a prática é vista como um sinal de idolatria ao homem, mesmo causando estranheza, né? Fora do círculo interno, o costume é considerado comum dentro do Ministério de Madureira desde que Samuel Ferreira assumiu a liderança da instituição. O encontro que aconteceu recentemente, né, na inauguração da sede mundial do Ministério de Madureira lá em Orlando, na Flórida, que passa a funcionar como centro de articulação global da igreja ao longo de 2026. Pronto, está aqui o vídeo. Esse vídeo tem gerado polêmica na internet. Afinal de contas, isso aí é respeito? Isso aí é honra? Ou ultrapassou-se tudo e caiu-se na idolatria ao homem? A gente tem que separar coisas de coisas, não é isso? Muito bem. A pergunta que a gente gostaria de fazer: os líderes do passado, eles receberam essas homenagens? Uma pergunta que eu fiz a uma internauta me criticando pelo meu posicionamento no vídeo passado, daqui a pouco eu até vou tocar nesse assunto. Aí eu perguntei para ela: você conhece a história da sua denominação, Madureira? Eu lhe pergunto: Paulo Leivas Macalão admitiria isso aí? Ele aceitaria esse tipo de homenagem, esse tipo de honraria, esse tipo de respeito? Ele receberia isso aí? É a pergunta que não quer calar, tá bom? Eu vou botar o vídeo na íntegra, vamos ver o vídeo na íntegra aqui, vamos lá.
Pronto, esse é o vídeo que circula nas redes sociais, inclusive estava até no stories do pastor Samuel Ferreira. Não é de hoje que eu venho falando sobre esse tipo de honraria, esse tipo de homenagem. Tem esse vídeo aqui, vocês estão lembrados desse vídeo aqui? Passa aí, Pedrosa, esse vídeo. Olha, estão lembrados disso aqui? Em pleno culto, viu? Olha aí, ó. Eu quero a bandeira para mim. Aí a pergunta que não quer calar é: o que você acha disso? Honrarias ou idolatria? Isso aqui gerou uma polêmica absurda nas redes sociais quando aconteceu. E é justamente o pessoal de lá de Madureira que introduziram dentro da sua liturgia esses tipos de honrarias. Inclusive, eu passei até num vídeo anterior, e eu já estou chegando lá. Esse vídeo aqui, ó, vocês estão lembrados disso aqui? Ó. 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 Isso aqui é o Samuel, o Samuel Mariano, né? Samuel Mariano. E aí, Gurijo pulando aí. Pra quem não entendeu, ele tá com dois bonequinhos na mão ali, ó. Dois bonequinhos na mão. Um representando o Abner Ferreira e o outro o pastor, né, que administra também os líderes da Assembleia de Deus de Madureira. E eu torno a perguntar de novo, irmãos. Quando a coisa é bajulação, quando a coisa é honraria, tá entendendo? Eu pergunto a vocês, quando é uma coisa e quando é outra? Não é? Fica a pergunta que não quer calar é essa: é honraria? É respeito? É bajulação? É idolatria? É veneração? O que é que está acontecendo, meu Deus? E em última instância, eu até tinha esquecido de falar, né? De perguntar. É apostasia? A questão toda, eu pergunto à nação de Madureira: Paulo Leivas Macalão receberia essas honrarias, essas homenagens? Responda aí nos comentários. Quem conheceu a história da conduta, comportamento e caráter de Paulo Leivas Macalão vai responder aqui nos comentários. Né? Não é essa geração Nutella de agora, não. É a geração de Paulo Leivas Macalão. Vai responder aqui nos comentários. Ele receberia esse tipo de homenagem? Esse tipo de honraria? Receberia? Então, irmão, eu tenho recebido algumas críticas sobre a quando eu toco na questão de Madureira, da Assembleia de Deus de Madureira, eu recebo algumas críticas. E algumas pessoas me criticam pelo meu posicionamento, falando que muito da liturgia da Assembleia de Deus de Madureira caiu na apostasia. Meu irmão, você tem que entender o que é a definição de apostasia, irmão. E liturgia de culto. Por exemplo, me criticaram muito, irmão, pelo meu posicionamento em relação a esse culto que aconteceu durante esses dias lá na Assembleia de Deus de Madureira, esse culto aqui, ó, estão lembrados? Ó, esse teatro, introduziram esse teatro lá, ó. 30 anos do Cojaderne, né? Cojaderge, lá na Assembleia de Deus de Madureira. Então, eu falei disso aqui no vídeo passado, fui criticado por alguns. Ah, eu estava lá e foi uma bênção, vidas se renderam e a igreja estava cheia. Mas, irmãos, e
O templo cheio não é critério de que todos os que estão ali estão no centro da vontade de Deus, irmão. O povo confunde quantidade com qualidade. Eu até introduzi no vídeo que eu fiz anterior este outro vídeo também de lá, ó. Ó, presta atenção. Isso é o templo sede, viu? Isso é o templo sede de Madureira, irmão. Olha. É o templo sede de Madureira. E aí? Eu recebi duras críticas porque estava me posicionando contra esse tipo de comportamento dentro dos cultos, dentro da própria estrutura da igreja. Fui criticado. Tá entendendo? Teve uma internauta que chegou para mim e disse assim: eu estava lá, foi uma bênção, igreja cheia, vidas se rendendo. Aí eu olhei para ela assim e disse: mas isso não é critério de que as pessoas que estão ali estão no centro da vontade de Deus. Vocês confundem muito, né, a questão da liturgia com o pragmatismo. Aí eu perguntei para ela: você sabe o que é pragmatismo? Você sabe o que é ser pragmático? Eu estou até com uma definição aqui, porque eu gosto de trazer aquilo que eu coloco nos vídeos, eu gosto de trazer definição. Tá entendendo? Aí eu disse para ela: ó, dá um Google aí e procura saber a definição de pragmatismo. Tá aqui, ó. O pragmatismo é uma corrente filosófica surgida no final do século XIX nos Estados Unidos, que define a verdade e o valor de uma ideia por sua atualidade prática, ou seja, a prática da ideia define com que a ideia seja boa. Não importa os meios usados. Isso é definição de pragmatismo. Consequências funcionais, capacidade de resolver problemas reais. Eu gostaria até de colocar aqui, ó. Aqui, ó. No cotidiano, ser pragmático significa ser prático, ou seja, irmãos, vamos usar a prática aqui para trazer os nossos objetivos, né? Ó, o objetivo é focar na solução ágil de problemas, priorizando a eficácia. A gente vai priorizar a eficácia do método para que os objetivos sejam alcançados. Está aqui, irmão, a definição de pragmatismo. É o que estão fazendo ali. É o que está acontecendo aqui. E os outros vídeos que eu mostrei. O pragmático não se importa com os meios usados. Importa é que o objetivo seja alcançado. Tem uma palavrinha que diz assim, ó: os fins justificam os meios, não é? Não importa, irmão, o que a gente usou no processo. Importa é que teve resultado. Na mente do pragmático, se aconteceu alguma coisa, então os meios usados também estiveram no pacote da revelação. Tá entendendo? Não importa. Na mente do pragmático é isso. Olha, a gente alcançou o nosso objetivo. Quer dizer que o que a gente usou, os meios que a gente usou, o teatro, o espetáculo, o show pirotécnico, estava tudo no pacote da grande revelação. É o pragmatismo. Viu, querida? Você que me questionou sobre o que aconteceu lá, que teve resultado. Pragmatismo, querida. Não importa os meios usados. Importa encher o templo. Tem até uma música na internet, depois você procure aí. Igrejas cheias de pessoas vazias. Me parece que é um rap, né? Irmão, é linda aquela letra. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Aí eu ainda questionei a ela
sobre a questão da liturgia de culto. Eu digo, define para mim liturgia de culto. Ela é de Madureira. Ela é de Madureira. Ela estava nesse culto. Aí eu perguntei para ela, vem cá, nos dias de Paulo Leivas Macalão, este culto passaria? Se a resposta for não, por causa, eu queria crer que ela conhece Paulo Leivas Macalão. Conheceu a história, né? A história de Paulo Leivas Macalão. Aí ela iria dizer que não, Paulo Leivas Macalão não autorizaria este tipo de culto. Aí eu respondi, né, porque eu fiz perguntas retóricas, aí eu respondi nos comentários dizendo assim, e o que mudou de lá para cá? Será que o que mudou de lá para cá foi a introdução do pragmatismo? Não é isso? O pragmatismo não quer nem saber. Importa é que os objetivos sejam alcançados. Os fins que a gente usou, pouco interessa. Se os objetivos foram alcançados, então os meios que a gente usou para que esses objetivos fossem alcançados vieram no pacote da revelação, então é de Deus. Então é de Deus. Cara, é absurdo. Confundem movimento com avivamento. Igrejas cheias com crescimento espiritual. Triste realidade da Assembleia de Deus, irmão. Talvez eles nem saibam o conceito eficaz de apostasia. O que seria apostasia? É isso? A gente percebe, eu gosto de falar sobre isso, e eu vou ser bem objetivo aqui nas minhas palavras. A apostasia, ela se manifesta de forma momentânea, temporária e definitiva. E eu encontro base bíblica nos evangelhos para mostrar a apostasia momentânea. Pedro, eu uso a pessoa de Pedro para falar sobre essas questões aqui. Pedro teve momento de apostasia. Teve uma hora que Pedro recebeu uma revelação de Deus sobre a pessoa de Jesus. Jesus se alegrou e disse, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Depois Jesus diz algumas frases, se volta e Pedro, que tinha dado lugar ao Espírito Santo de Deus, emprestou a sua boca ao capiroto. Jesus se volta e diz para o capiroto que está falando na boca de Pedro, para trás de mim, Satanás. Momento de apostasia de Pedro. Tem hora que a gente tem esses momentos de apostasia, de parar e dizer assim, rapaz, eu pensei nisso, eu falei isso, eu fiz isso. Jesus, tem de misericórdia. Momento de apostasia. Apostasia momentânea. Tem apostasia temporária que dura apenas um espaço de tempo. Aí eu uso a pessoa do Pedro também, que quando Jesus Cristo morre, né, parece que na mente de Pedro tudo se acabou. E eles estavam reunidos numa casa. Aí o que acontece? Pedro se levanta e diz assim, sabe uma coisa? Eu vou pescar. E foi pescar. E o texto diz, e todos foram com ele. Pedro, na apostasia temporária, contaminou a mente das pessoas e as pessoas voltaram a fazer a sua vida como de costume. Até Jesus se apresentar na praia e mudar aquela situação. Então, para esses dois fatos, apostasia momentânea e temporária, Jesus aparece para solucionar a situação, trazer a pessoa novamente à sua presença. Mas existe a apostasia definitiva. Na apostasia definitiva, acabou-se, irmão. Acabou-se. Acabou-se. E eu vou explicar a apostasia definitiva com o caso de Demas. O caso de Demas, não é isso? Que, tendo amado o presente século, abandonou Paulo, deixou tudo, desapareceu. 2 Timóteo, capítulo 4, pode ler lá. Demas amou o presente século, ou seja, abandonou Paulo por amar o mundo. Esta é a apostasia definitiva, irmão. E o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, e me parece que é o versículo 16, por ali em diante, aí João diz assim, ó, não ameis o mundo, que foi o que Demas fez. E por que a apostasia definitiva, Pedrosa? Porque o texto prossegue dizendo assim, ó, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele, Demas, que amar o mundo, o amor de Deus não está sobre ele.
apostasia definitiva. E o que seria a apostasia definitiva é a completa ausência do amor de Deus. Deus não tem mais compromisso com essa pessoa, não, irmão. Isso é apostatar definitivamente. É quando o amor de Deus não está mais sobre a vida da pessoa. Então eu falo sobre esses tipos de apostasia, né? Momentânea, temporária e definitiva. E tem gente que está numa apostasia tão grande, irmão, que nem sente que o Pai do céu já abandonou. É que nem Sansão, né? Sansão, brincando com Dalila, caiu no profundo sono, não foi? As tranças foram cortadas. Ele perdeu sua força. Dalila, olha Sansão, os filisteus vêm aí. Aí Sansão se levanta, achando que ainda estava, não estava, irmão. E gritou, como eu saí antes, vou sair de novo, vou, né? E o texto encerra dizendo assim, ó, e ele nem sabia que o Espírito Santo já se havia retirado dele há muito tempo. Então, isso é só para corroborar a minha análise sobre essa situação de apostasia. Na sua opinião, isso é apostasia ou não? Deixa aí nos comentários. O que aconteceu lá? Não, foi respeito, foi honra. Eu lhe pergunto, você que está defendendo, né? Você é de Madureira, está defendendo, eu lhe pergunto, Paulo Leivas Macalão, conhece Paulo Leivas Macalão, né? Que fundou a Assembleia de Deus de Madureira? Se isso é respeito, se isso é honra, se isso é homenagem, seja lá o que for na sua mente, Paulo Leivas Macalão, que fundou Madureira, ele receberia esse tipo de situação? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber. Se ele não recebia, se ele não receberia, e o que mudou de lá para cá? Seria a introdução do pragmatismo e, consequentemente, a apostasia que aceite isso aí? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Concluo o meu discurso citando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Deus abençoe e até a próxima.